Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, Missão Impossível 6. Fallout, Efeito Fallout. Efeito Fallout, dirigido pelo mesmo Christopher McQuarrie que dirigiu o Nação Secreta. Inclusive, se você não assistiu, tem um vídeo aqui no canal especialzão, onde a gente falou sobre os 5 filmes anteriores da série. Bem completo e ficou bem bacana lá. A gente tinha umas expectativas assim pra esse sexto filme que a gente falou lá. Pois é. E não foi nada que eu esperava. Porque cara, por incrível que pareça, foi melhor do que eu esperava. Exatamente, foi melhor do que a gente esperava. Muito melhor do que a gente esperava. A série, ela já vinha mantendo um padrão de qualidade muito legal, assim. A gente até conversou, eu gosto muito de todos os filmes, tirando do segundo. Especialmente desse. Pois é. A gente discutiu isso lá, você viu lá. Pois é. Uma das melhores franquias, assim, de ação, da qualidade. Né? E ela tem uma consistência. Ela é uma franquia bem coesa, assim. Mas esse novo filme, eu acho que mandou a franquia pra um patamar superior. Sim. E assim, e o que a gente pode começar a falar sobre o porquê desse filme ser tão bom, assim? Primeiro a gente pode falar que ele é uma continuação direta do quinto filme, né? Sim, inclusive o mesmo vilão, que é o Solomon Lane, né, que também estava no filme anterior. Rebecca Ferguson volta aqui. Rebecca Ferguson tá de volta aqui. Acho que é a primeira personagem feminina, tirando a esposa dele, que repete de um filme pra outro, né? Mas a esposa dele tem um papel muito pequeno e ela tem uma participação muito mais ativa. Eu acho que se antes a gente tinha alguma dúvida que era uma franquia, de fato, agora isso já não tem mais espaço, né? Porque, primeiro, que é uma continuação direta, que a gente já falou aqui, e segundo, que ele pega todos os elementos dos filmes anteriores e eleva para um nível tão maior. Eu acho que junto com o quarto... É uma coisa que a gente falou no outro vídeo, que eu falei que o quarto filme é o mais equilibrado de todos, é o mais equilibrado entre a ação e a espionagem, isso, né? E aqui... Muito mais. Igual, se não maior do que isso. Sim, eu também achei. Eu acho que ele cria uma dinâmica naquela espionagem que chega um ponto que você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Sim, pois eu acho que é um filme que eleva essa fraude que o Missão Impossível faz desde o filme do Brian De Palma, o primeiro lá de 96. Ele transforma numa coisa que poderia parecer banal, que poderia parecer simplesmente uma manipulação gratuita, mas nada aqui é gratuito, sabe? Ele cria uma dinâmica de encenação que tinha desde o primeiro, no quarto também tem bastante isso, o filme do Brad Bird. O quinto ele já flerta um pouco mais com a ação, só que ainda mantém um pouco disso. E aqui ele consegue criar essa dinâmica da encenação e também fazer isso tudo com... Não sei se você sentiu isso, mas eu senti muito de um improviso. Sim, de certas partes, que também tem no quarto filme. Inclusive ele fala em certo momento, né? Tem uma coisa que ele não quer fazer e ele faz do jeito dele justamente pra improvisar. Isso tem no quarto filme também. Tem no quarto filme também. Inclusive o que distancia o personagem do Tom Cruise do personagem do Henry Cavill é justamente que um tá acostumado a torcer ou improvisar e o outro é mais metódico, mais certinho, né? Sim. Tem até um momento do filme que ele fala, não, a gente não trabalha com improviso. E aí a outra fala, você não conhece ele e tal. E as reviravoltas do filme são muitas, né? Muito. Assim, tem gente que até pode alegar que o filme é previsível. Eu não achei, particularmente. Eu acho pelo contrário, ele é imprevisível. Sério? Você não sabe quem é o vilão em determinado momento, você não sabe quem vai ser mocinho em determinado momento. O que eu senti foi mais uma coisa do tipo, eu sabia como que ia terminar e tal, mas eu queria saber como que ia acontecer. Eu acho que por ser franquia, essa coisa hollywoodiana, a gente já tem uma ideia de como vai acabar as coisas, né? São os clichês de todo filme, né? E Missão Impossível, querendo ou não, ele tem uma fórmula. Uma fórmula muito boa, mas tem uma fórmula. E o grande mérito do filme, pra mim, foi ele ter feito eu pensar, caramba, isso vai acabar de uma maneira que não vai ser muito boa. Eu acho que logo na primeira cena que eles estão interrogando um cara no hospital, que eu pensei, cara, porque ele mostra que aconteceu tal coisa, e aí ele tem que convencer o sujeito a fazer dar um código pra ele, uma coisa do tipo, e nisso ele liga pra uma pessoa, só que não era isso. Eu fico até confuso em falar, porque é tanta coisa acontecendo que você perde um pouco a linha do raciocínio, mas nunca se perde do filme. Pois é. Mas eu acho que o que é legal no filme é que, embora exista essa fórmula, e algumas pessoas até possam achar o filme previsível, eu não achei, mas enfim...
No meu caso, eu não achei. Eu acho que o que interessa é como o filme vai se desenvolvendo e tal. Eu não sabia exatamente como que o filme ia se desenvolvendo. E mesmo quando o filme reutiliza algum elemento que já estava nos outros filmes, ele sabe introduzir isso de uma maneira orgânica. Por exemplo, dessa vez o Tom Cruise, ele escolhe ser o renegado da situação. E o fato dele ser o renegado nem é mais tão impactante quanto nos outros filmes. E outros detalhes bacanas por exemplo, lá pro terceiro ato do filme, o filme volta a utilizar aquele velho clichê da bomba do relógio, né? Da bomba relógio, que é o elemento mais óbvio e mais batido e mais fácil de você criar tensão. Só que o filme reconhece essa obviedade e ele introduz isso como uma coisa meio que decisiva. Por exemplo, o personagem fala: é sério que a gente vai ter que ativar a bomba para poder desarmar ela? Então o filme já introduz o clichê como se fosse uma coisa meio que obrigatória, sabe? Eu acho isso bem divertido. É uma maneira bem ágil do filme sacanear esse clichê e usar ele de uma maneira do tipo: olha, a gente vai usar esse clichê, não tem muita alternativa, mas pelo menos a gente reconhece que a gente está usando. Eu quero lembrar aqui que clichê não é necessariamente uma coisa ruim. Exatamente. É uma coisa que se repete, mas se você souber usar e usar com um mínimo de decência, né? Poxa. Que é o caso do filme, que é o caso desse filme aqui, você gera cenas incríveis, sabe? Sim. O filme inteiro, ele tem um tom de uma atmosfera de urgência que não tinha tanto em alguns outros filmes da franquia. Ele me remeteu um pouquinho ao terceiro nesse sentido. Nesse negócio dele ter um peso dramático um pouco maior, esse tipo de coisa. E nisso, você falou que não sabia o que ia acontecer com o Tom Cruise. Cara, em certo momento, eu não suspeitei necessariamente que ele pudesse morrer, mas eu fiquei com um certo receio de, caramba, será que esse filme vai ser o último da franquia? Eu fiquei com essa impressão também. E a ação do filme, ela é muito interessante porque ela aproveita muito esse sentimento de urgência que o filme cria. Existem sequências bem tensas nesse filme, inclusive tem uma cena nesse filme que remeteu diretamente àquela perseguição do Cavaleiro das Trevas. Que eles têm que eles têm que bloquear um carro forte pra depois extrair algo que tá dentro dele e tal. Me remeteu na hora, assim. O Tom Cruise, como sempre, faz aquelas coisas inacreditáveis dele, né? Agora, dessa vez, ele se pendurou no helicóptero. Caraca, cara. Que é uma cena tão absurda de tensa. Sim, sabe? E é muito interessante como ele cria essa dinâmica da perseguição, porque a gente sempre tem aquela perseguição de moto, aquela perseguição de carro. É parte da fórmula da franquia. E ele usar isso pra fazer o Tom Cruise... Eu não sei, cara. Eu acho que o Tom Cruise um dia vai morrer por causa disso. Eu também acho. Eu acho que ele vai... Eu pensei isso também. Um dia ele vai acabar morrendo. E por falar nisso, o próprio Tom Cruise, eu não sei se você sentiu isso, mas ele é um cara que não aparenta, mas ele tá velho, né? Sim, ele tem 56 demonstra um anos. cansaço. E nisso você tem um contraste muito forte com o Henry Cavill, Sim. que é um cara jovem, que é um cara mais forte, e ele é muito mais forte, ele mostra isso no filme. Inclusive fisicamente, né? Ele é muito mais imponente que o Tom Cruise. E o legal é que, assim, uma das primeiras vezes na franquia que eu senti que o personagem do Ethan Hunt, ele tava inferior a outro, em termos físicos mesmo. E uma coisa que é boa na ação é você perceber como cada cena, se você parar pra analisar, ela tem um início, um meio e fim. São set pieces mesmo. E algo muito legal que esse filme faz, que me lembrou inclusive o Mad Max Estrada da Fúria, é contar a história e desenvolver os personagens através da ação. Que é uma coisa que acontece, por exemplo, na cena em que eles dois estão em queda livre. Se você perceber, é uma cena... é uma tensão muito forte, é um plano sequência. É uma cena sabe? incrível, plano sequência, com início, meio e fim. E é legal, porque ela começa já estabelecendo a dinâmica entre os dois personagens, aquelas intrigas entre eles dois. Aí tem toda a situação deles em queda livre. E aí quando chega lá embaixo, tem uma piadinha entre eles dois. Ou seja, ajuda a desenvolver a dinâmica entre os dois personagens, através da ação. E o filme inteiro, ele é muito bem construído em relação à ação, sabe? Aquela perseguição das motos lá, eu fiquei realmente na ponta da cadeira vendo, e é uma perseguição que é muito bem construída em termos de mise-en-scène, porque ela adota sempre planos abertos ou planos gerais e que duram o tempo suficiente, não é aquela ação entrecortada, estilo Michael Bay, que sempre... Eu sei que eu sempre falo aqui do Michael Bay como um contra-exemplo de ação, mas o caso do Missão Impossível, assim, precisa ser louvado, porque são sequências de ação angustiantes, tensas, e que você... até na ação ele encontra reviravoltas, né? A perseguição tem reviravoltas. Vão aparecendo personagens, vão aparecendo outros elementos que você vai se surpreendendo conforme eles vão entrando e você pensa, caramba, onde é que isso aqui vai
vai parar, né? parar. E inclusive... Porque a conclusão da cena é aquilo, né? A gente não pode falar, mas... Quando você acha que a cena tá pra acabar, ela vem alguém e estica a cena mais um pouco. E o que me deixou mais impressionado é que é um filme de 2h30. Que parece que tem 1 hora. Que não perde o pique, cara. É impressionante. O filme tem um ritmo alucinante. E, por falar nisso, a montagem do filme é espetacular também. Eu achei incrível. Principalmente, ela tem algumas transições que são bem bonitas. Por exemplo, ainda no início do filme, na sequência de... onde estão aparecendo ainda alguns créditos no início do filme, e aí passa um veículo e arrasta os créditos com ele, sacou? Sim. E mais pra frente, e em alguns momentos pontuais, tem um personagem no canto da tela, e aí ele atravessa a tela e ele puxa consigo a cortina, o próximo plano. Mas o filme não usa isso de uma maneira exibicionista, ele usa isso de uma maneira pontual. Sabe? Tá lá. Tá lá. São coisas que vão engrandecendo o filme ainda mais. É elegante de ver, é bonito e tal. E a montagem na cena onde os personagens eles estão planejando a tal da perseguição, o tal do bloqueio que eles vão usar para extrair certo personagem, é interessante porque existe meio que um flash forward, onde o silêncio passa a imperar ali, e aí sobe uma música mais classuda ali. E é elegante, é charmoso e ao mesmo tempo dramático, sabe? É uma cena pra baixo. E o que é mais legal é que esse filme, mesmo ele tendo um peso dramático maior, ele sabe introduzir o humor de uma maneira pontual, sabe? E eu acho que nos outros filmes também tinham isso, né? Sim. Principalmente a partir do 3º. Acho que o 4 principalmente, né? E o filme é assim mesmo, ele vai saltando de uma sequência pra outra com uma agilidade muito, muito bacana. Por exemplo, tem uma sequência de queda livre, aí depois tem uma perseguição de motos, e aí culmina, lá no 3º ato tem uma perseguição de helicópteros, que depois tem uma sequência de porrada mesmo. E isso tudo a bomba vai explodir. Pois é, e você jamais deixa... E é engraçado que lá no 3º ato tem a ação paralela, você tá acompanhando uma ação aqui do Henry Cavill contra o Tom Cruise, e lá do lado de lá tem os outros companheiros do Tom Cruise resolvendo problemas dele ali, e o filme vai saltando de uma sequência, de uma situação para outra, sem que você perca o interesse em nenhuma das duas situações. É um filmaço, realmente, é um filme impressionante. É um dos melhores filmes desse ano. Nossa, dá até emoção de falar desse filme. Só um parênteses, 3D não precisa. Engraçado, eu vi o filme em 2D, mas enquanto eu tava vendo o filme em 2D, eu tava percebendo que 3D não ia cair bem, porque tem muito, por exemplo, o rack focus, tá ligado? Tipo, o foco tá aqui, de repente vir pra cá, que são coisas que em 3D não costumam funcionar. Então, eu fiquei bastante satisfeito em 2D. 3D não fez muita diferença, vem 2D mesmo, não vai fazer muita coisa. Então é isso, ficamos aqui uns 15 minutos falando sobre Missão Impossível Efeito Fallout. Filme lindo. Filme lindo, maravilhoso, um dos melhores de 2018. Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Confira o vídeo que a gente fez sobre os 5 filmes anteriores. Sim, tá aqui do lado, inclusive. E é isso, curta, compartilhe, se inscreve no canal, vê as nossas redes sociais, tudo aqui na descrição. Forte abraço e até a próxima.